Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro, da Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Tomé-Açu. E hoje, dando continuidade à nossa disciplina de Geologia, ministrada ao curso de Biologia, nós vamos falar sobre rochas sedimentares, tá? Nessa aula, vamos falar mais especificamente sobre a classificação dessas rochas. Bem, de acordo com a origem, as rochas sedimentares elas podem ser classificadas em detríticas ou clásticas, podem ser classificadas em biogênicas ou em químicas. Vamos começar falando aqui das detríticas. Bem, como o nome já está dizendo, gente, as rochas detríticas, elas são formadas por detritos, né? Os detritos, eles são resultantes aí daquele processo que nós comentamos em outra aula, do intemperismo. Lembrem-se que no processo do ciclo sedimentar, quando eu tenho uma rocha já pré-existente, essa rocha ela pode passar por intemperismo. Isso vai causar uma alteração nessa rocha, e aí, devido a essa alteração, eu vou ter erosão, né, dos sedimentos do mineral constituinte dessa rocha. Então, esse material erodido, que é aquele material que vai ser transportado e depositado para a bacia oceânica, quando ele dá origem a uma nova rocha, essa rocha é chamada de rocha detrítica. Essas partículas que compõem essa rocha, ou seja, né, esse detrito, ele pode ser classificado aí de diferentes maneiras. Pode ser classificado de acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu arredondamento, com o seu grau de seleção, dentre outras classificações. Bem, de acordo com o tamanho, esse detrito ele pode ser classificado como matacão, que seria aí uma partícula maior que 256 milímetros. Pode ser classificado como bloco, uma partícula entre 256 até 64 milímetros. E como vocês podem ver aqui na tabela, existem outras classificações de acordo com o tamanho. Então, poderia ser seixo, grânulo, areia, silt e argila, né? O material mais fino. Bem, esse material, gente, esse tamanho esse material, seja ele o silt, a argila, ou um seixo, um bloco, eles vão dar origem, como eu falei para vocês, vão dar origem às rochas. E dependendo do material, por exemplo, se for argila, que passa por processo diagenético, a rocha formada vai receber o nome de argilito. Se for areia, o material formado vai receber o nome de arenito. Tá? E se for aquele material mais grosseiro, como seixo, bloco, cascalho, o material formado vai receber o nome de brecha ou conglomerado. Além da classificação pelo tamanho, também existe a classificação de acordo com o grau de seleção. O que isso quer dizer? O grau de seleção, gente, tem a ver ainda com o tamanho das partículas. Quando essas partículas são todas de um tamanho similar, né, por exemplo, de um tamanho muito parecido, como vocês conseguem ver aqui na figura da esquerda, eu tenho o que a gente chama de areia bem selecionada, né, um material bem selecionado, porque todo o material ele tem praticamente aí o mesmo tamanho. O contrário ocorre aqui na figura da direita. Quando vocês conseguem, como vocês veem aí, eu tenho um material que é formado provavelmente por areia, né, uma areia mais grossa, pode ser formado por seixo, porque eu tenho partículas aí bem grossas. Então, nesse caso, o material, ele acaba sendo pobremente selecionado, tá? Então, pelo grau de seleção, esse material ele pode ser classificado como bem selecionado. Aqui eu coloquei dois extremos, mas ainda existe aí outras classificações, tá? Que pode ser muito bem selecionado, mal selecionado, mas entendam aqui que o grau de seleção tem a ver com o tamanho, né? Se são todos do mesmo tamanho, se são tamanhos muito diferentes. Outra classificação, gente, tem a ver com o arredondamento. Então, como vocês podem ver aqui, essa partícula ela pode ser, né, mais arredondada ou menos arredondada. Gente, no geral, tá? Existem exceções, mas no geral o arredondamento ele é um resultado do transporte desse material. Então, quanto maior for o transporte, mais arredondado esse material vai ser. Existem exceções porque o material, né, eles podem ter
os materiais eles podem ter uma resistência diferente, né? Alguns materiais eles são mais suscetíveis, né, a serem arredondados e outros não, mas no geral funciona. Quanto maior o transporte, mais arredondado. Ou seja, quando o material foi transportado por um percurso muito longo, ele vai estar aí, geralmente distante, né, daquela rocha que deu origem a ele. Então, quanto maior a distância da rocha geradora, lá da rocha matriz, mais arredondado esse material vai ficando. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho esse material aqui mais redondo, isso nos indica que provavelmente ele foi mais transportado, né? Ele viajou mais do que esse material aqui do início, que é menos arredondado. Bem, vamos passar agora para as rochas químicas, né? O que eu mostrei para vocês antes foi com relação às rochas detríticas e algumas classificações do material que compõe as rochas detríticas. Agora, quando a gente fala nas rochas químicas, gente, elas são aquelas rochas que são formadas pela litificação de material resultante da precipitação de substâncias em solução. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa rocha ela não é formada, tá, por aqueles detritos, por exemplo, por areia, cascalho, não. Ela é formada por substâncias em solução, geralmente íons, né, que se encontram aí em solução na água, pode ser na água do mar, na água de um rio. Esses íons, gente, quando eles se precipitam, eles podem dar origem a uma rocha. Vocês estão vendo aqui a alita, né, eu coloquei para vocês, é o cloreto de sódio, porque é um material bem conhecido, é o sal de cozinha que a gente usa aí praticamente todo dia. Então, como que esse material se forma? Quando eu tenho os íons ali, né, pode ser, vou dar o exemplo para vocês na água do mar, de acordo com a solubilidade desse íon, ele pode estar solúvel na água do mar, ou ele pode estar precipitado. E quando ele se precipita, ele pode litificar e formar, tá, uma rocha, que seria aí uma rocha química. Bem, dentre as rochas químicas, a gente tem as rochas evaporíticas. Como o nome já diz, elas são rochas formadas pela evaporação. Tá? Essa tabelinha, gente, ela mostra para vocês a concentração, tá, de alguns íons na água do mar. Então, por exemplo, aqui está em partes por mil. Então, vocês têm aí, né, a concentração de cloreto, de sódio, de sulfato, magnésio. Vocês estão vendo aqui que os íons mais abundantes, por exemplo, são cloreto e sódio, né? São cloreto e sódio. Então, a gente pode automaticamente pensar que, por eles serem os íons mais abundantes, são eles que vão se precipitar e formar as rochas ou formar os minerais. Gente, como eu falei para vocês, a formação dessa rocha química, né, ou dessa rocha do tipo evaporítica, ela vai depender da capacidade desse material se precipitar. Então, pode ser, por exemplo, que a água de um dado ambiente ela seja muito rica em um determinado íon. Só que se esse íon não se precipitar, ou seja, né, se ele ficar sempre na forma solúvel, ele não vai formar nenhum tipo de mineral e nenhum tipo de rocha, tá? Então, a gente não pode ficar com essa ideia de que quanto mais abundante o mineral, né, isso quer dizer que vão ser formadas, quanto mais abundante um íon, quer dizer que vão ser formadas mais minerais ou rochas daquele íon. Isso é muito relativo, porque a formação do mineral ou da rocha está ligado diretamente com a solubilidade, com a capacidade desse material se precipitar. Esses íons, gente, que eu estou falando para vocês podem estar se perguntando, né, qual é a origem? Depende, gente, eles podem ter origem, por exemplo, através da atividade vulcânica, né? Por exemplo, vocês sabem que quando a gente tem uma erupção vulcânica, muitas partículas são enviadas para a atmosfera, então muitas delas, se a gente pensar, vão parar na água do mar, como, por exemplo, o enxofre, o cloro, o CO2. Esses íons também podem ter origem no intemperismo, né, daquelas rochas pré-existentes que estão expostas, como a gente já conversou anteriormente, como, por exemplo, feldespato, potássio, aí vai depender muito, tá, da fonte. Cada material vai ter aí a sua fonte.
Bem, as rochas evaporíticas, como eu falei para vocês, elas resultam aí do processo, né, de evaporação. Esse processo de evaporação, gente, o que ocorre para dar origem a uma rocha? Então, imaginem só, eu tenho um ambiente aquático, à medida que a água desse ambiente evapora, alguns íons, eles vão começando a se precipitar e vão formar os minerais e possivelmente rochas. Geralmente, um íon que se precipita mais rapidamente, tá, são os sulfatos. Então, quando a água ela começa a ficar muito saturada em sulfato, o sulfato ele vai a água vai evaporar, o sulfato ele vai se precipitar e formar o gipso, né, a chamada gipsita. Se essa evaporação continuar, aí o próximo mineral a ser formado vai ser a anidrita, né? Se vocês olharem aqui nessa fórmula, vocês vão perceber que a anidrita, gente, e a gipsita, elas têm praticamente a mesma fórmula. O que difere é que a anidrita ela é mais hidratada, porque ela é formada ainda quando ainda existe água no sistema, né? Quando a evaporação ainda não foi, quando ainda tem muita água. Então, à medida que essa água é perdida, é formada a anidrita, que é um sulfato, mas sem aqui essas duas moléculas de água. Outro exemplo de rochas evaporíticas, gente, é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Geralmente ele se precipita quando a água do mar ela já está saturada, com aproximadamente 9,5% aí do volume original composto desses íons. E o sal de cozinha, gente, ele se precipita num primeiro momento, mas se essa evaporação continuar, pode ser formado aí outros minerais ao invés do sal de cozinha, como por exemplo a silvita ou o sulfato de magnésio. A silvita, alguns trabalhos têm mostrado, gente, que a silvita, ela era um mineral que se formava, né? O material é o cloreto de potássio, que se precipitava, só que como a composição química da água foi mudando, né, das águas oceânicas foram mudando ao longo do tempo geológico, hoje em dia o material que tende a se precipitar depois do cloreto de sódio é o sulfato de magnésio. Essa figura aqui, ela mostra como que esse processo ocorre. Então, aqui vocês têm, por exemplo, uma bacia. Aqui em cima vocês têm a evaporação, né, acontecendo. Vocês têm ao mesmo tempo aqui uma entrada, um fluxo de entrada de água doce e aqui um fluxo de entrada de água salgada. E nessa água, gente, dessa bacia, aqui vocês podem ver, né, alguns cristais que seriam aqui no exemplo do gypsum ou da halita. À medida que essa evaporação vai acontecendo, esse material que está aqui, esses cristais que estão na água, eles vão se sedimentando, né? Então, e aí eles vão dar origem a esses minerais. Então, como vocês podem ver aqui, gente, esse processo, para ele acontecer, é preciso que esteja em um local com uma taxa de evaporação bastante elevada, que a entrada de água no sistema ela seja menor do que essa taxa de evaporação, né? Então, não pode ser um lugar com um fluxo de água muito abundante. E isso tende a acontecer em regiões em ambiente árido ou em ambiente desértico, que é onde a evaporação ela tende aí a ser muito alta. Então, é assim que se formam as rochas evaporíticas. Aqui um exemplo para vocês, tá? Do processo ocorrendo, isso aqui é no Chile, no deserto do Atacama. E aí, como vocês podem ver aqui, então, vocês têm a água, né? E à medida que foi evaporando, foi se formando aqui esses minerais. Essa parte esbranquiçada aqui ao redor são os minerais que se formaram durante o processo de evaporação. Gente, existem algumas controvérsias quando a gente fala que o processo forma rocha. Por quê? Porque como vocês estão vendo, como vocês já devem ter entendido, esses minerais eles são formados a partir de líquidos, né? Eles estavam ali, eram íons que estavam solúveis na água e devido às condições propícias, eles acabaram aí se precipitando. Só que quando essa condição não for propícia, eles vão retornar aí a serem a fração líquida,
Então, por isso existem controvérsias se eles podem ser considerados rochas ou não, tá? Mas, por enquanto, a gente continua estudando os evaporitos aí dentro das rochas sedimentares. Outro exemplo, gente, que ocorre também aí, tem a ver com a precipitação de íons, é a formação, tá, das estalagmites, das estalactites em cavernas. Como é que ocorre, gente? Vocês sabem que aquilo ali, né, são substâncias calcárias formadas por carbonato de cálcio. Então, nesse caso, o que é que ocorre? Quando o carbonato de cálcio, quando ele entra em contato com a água e com o CO2, né, com o dióxido de carbono, ele acaba dando origem ao bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato, ele vai escorrendo ali na parte superficial, no teto das cavernas. Então, à medida que a água vai evaporando, esse bicarbonato de sódio ele vai sendo convertido em carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio vai se sedimentando ali, né, na forma de anéis, ou vai se sedimentando dentro das cavernas, formando aquelas feições que a gente conhece como estalactite ou como estalagmite, tá? Então, ali é um processo que a água é perdida e aí o material carbonático ele acaba se precipitando. Bem, passando agora para as rochas biogênicas, então, nós já falamos das rochas detríticas ou clásticas, né? Já falamos das rochas químicas e agora nós vamos passar para as rochas biogênicas. Como o nome já está dizendo, né? Vocês estão vendo esse bio, porque elas são formadas, tá, por restos orgânicos, né? Que incluem aí sílica, fosfato, carbonato. No caso da sílica, gente, essa sílica ela é proveniente da morte de organismos silicatados. Que organismos são esses? Pensem aí em algum organismo que vocês conheçam, né? Aqui a gente vai tratar mais de organismos marinhos que possuem sílica na sua composição. As diatomáceas, né? As diatomáceas, elas têm uma carapaça silicosa. Então, quando esse organismo morre, quando elas morrem, a sílica ela vai se acumulando ali na bacia sedimentar e ela pode depois dar origem a uma rocha sedimentar constituída por sílica. Outro exemplo, gente, de organismo que possui sílica são os radiolários, né? Os radiolários, eles têm esse esqueleto silicoso e aí, quando eles morrem, essa sílica ela é dissolvida, passa por processo diagenético e depois ela se precipita quando quando ela se torna muito saturada na água, ela se precipita e forma esse mineral chamado chert, que é o que vocês estão vendo aqui nessa figura abaixo, tá? Outro exemplo de rochas biogênicas são as rochas carbonáticas. O carbono, gente, ele é muito presente, né, na água oceânica. Então, o que acontece? Quando a gente tem animais marinhos que utilizam o cálcio ou que utilizam o dióxido de carbono dissolvido na água para construir aquelas conchas que vocês conhecem, né, aquelas conchas duras, que são constituídas de carbonato de cálcio, quando esses organismos morrem, esse material acaba se acumulando no fundo dos oceanos e aí isso vai se consolidar e pode formar rochas calcárias. Em alguns casos, como vocês estão vendo aqui nessa figura aqui embaixo, vocês têm ainda essa peça inteira, né, de conchas que formam as chamadas coquinas, né? Essa rocha aqui, ela é uma rocha biogênica chamada de coquina. Uma rocha, gente, para ela ser considerada carbonática, ela precisa ter mais de 50%, tá? De carbonato de cálcio. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo rocha carbonática, é porque ela tem mais de 50% de carbonato de cálcio. E aí, depois, ela pode ter outros materiais, né? Pode ter algum outro tipo de sedimento ou algum outro material. Bem, outra rocha biogênica bem comum, gente, são os carvões, né? O que é o carvão? O carvão de origem vegetal, ele nada mais é do que um produto resultante da transformação de restos vegetais.
Ele é formado, geralmente está em ambiente pantanoso, em ambiente que é pouco drenado, geralmente ambiente lacustre. E como é que ele se forma? Bem, aqui nessa figura, aqui à esquerda vocês estão vendo aqui o que seria um material vegetal, né? Quando esse material vegetal morre, ele vai ser soterrado. Então, quando ele é soterrado, automaticamente a oxigenação ali já vai ser pequena. E aí, o meio já vai se tornar anaeróbio. Quando o meio se torna anaeróbio, isso já vai impedir a ação daqueles decompositores aeróbios. E aí, esse material vai começar a sofrer diagênese, esses restos de vegetais. O primeiro, depois da diagênese, gente, quando se forma esse material, um material carbonático, o primeiro tipo de carvão que se forma é a turfa. A turfa, gente, ela é um carvão, mas é um carvão com uma baixa concentração de carbono. Então, com o passar do tempo, depois que esses restos foram soterrados, que começou ali o processo diagenético, o que vai acontecer? Ele vai ser cada vez mais compactado, né? Porque vão chegando outras camadas aí de sedimentos ou outros vegetais em cima. Então, esse material que morreu previamente, esses vegetais, eles vão ser cada vez mais compactados, vão sofrer subsidência, né? Subsidência, se lembrem, é o afundamento. E, à medida que eles são compactados e sofrem afundamento, nas camadas inferiores, para onde eles vão migrando, né, a temperatura tende a aumentar, a pressão tende a aumentar. Esse processo aí de aumento da temperatura, de aumento da pressão, vai fazer com que sejam perdidos a água, sejam perdidos ali, porventura, se houver elementos voláteis, e o carbono acaba ficando cada vez mais concentrado. E aí, então, as rochas que vão ser formadas com o passar do tempo vão ser cada vez mais ricas em carbono. Esse processo é chamado de incarbonização, né? Que é esse aumento aí da quantidade de carbono. Então, logo no início do processo, eu tenho a formação da turfa, né, que ela tem uma concentração de carbono mais baixa. Depois, em seguida, eu vou ter a formação do lignito, do carvão bituminoso, que é também chamado de hulha, até chegar no antracite. Essa figura aqui, ela mostra esse processo para vocês, tá? De uma maneira aqui, para vocês entenderem as concentrações. Então, logo no início, quando a turfa é formada, vocês veem que aqui eu tenho pouco carbono, ainda alguma quantidade de material volátil e muita água. E à medida que o processo de compactação, afundamento vai acontecendo, as concentrações de carbono vão aumentando, os materiais voláteis e a água vão diminuindo. E aí eu vou ter a formação aqui de um material, de uma rocha carbonática cada vez mais rica em carbono. Bem, eu espero que vocês tenham entendido o que foi ministrado hoje. Vocês sabem que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me contactar pelos nossos canais. Um abraço, pessoal.